Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite, que hoje nem tão frio está. Nós estamos falando aqui diretamente do CCS, que é o Centro de Cura dos Sentimentos, onde nós atendemos, onde é o nosso consultório, onde damos cursos também e fazemos atendimentos presenciais e também online, aqui presenciais em Uberaba, Minas Gerais. Estamos em Minas. E é uma alegria estar aqui falando com vocês, para quem estiver ao vivo, para quem estiver vendo depois, principalmente porque a gente tem trabalhado temas muito interessantes em relação aos relacionamentos, porque ninguém vive sozinho, né? De uma forma ou de outra, a gente tem que se relacionar. E a gente vê que os maiores problemas que chegam aqui para a gente no consultório são problemas que têm a ver com os relacionamentos. Isso, é aquela velha questão que a gente sempre fala. Tudo começa no amor, tá certo? No amor. Então a pessoa tem que lembrar disso, que está amando seres humanos. Ser humano é complicado, tá? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, uma hora ou outra, a pessoa ela vai sofrer o quê? Uma decepção no amor. Tá? Por isso que é importante, gente, não criar expectativas. Tá? E muito menos apego. Tá? Lembrar que procurar amar sem expectativa, tá? Para não sofrer tanto. Certo? E hoje a gente vai falar sobre o relacionamento com pessoas mestres em fazer a chantagem emocional, a chantagem sentimental. E o que é a chantagem emocional? A chantagem emocional é aquele tipo de pressão psicológica que uma pessoa faz sobre a outra na forma de ameaça, na forma de se colocar como vítima, jogando a culpa na outra pessoa, né, Fernando? Isso. E aí a gente trouxe aqui para compartilhar com você alguns indícios de que você está convivendo com um chantagista emocional, porque é muito mais comum do que a gente imagina. E a gente, aqui no consultório, a gente trabalha com muitas pessoas que são vítimas desses relacionamentos, que a gente até fez uma live sobre isso, relacionamentos tóxicos, né? E a gente precisa tomar consciência que está convivendo com uma pessoa assim e depois, claro, aprender a lidar com isso de uma forma serena, de uma forma assertiva. Então, vamos ver o primeiro indício. Eliane, lembrar também que na chantagem emocional existe o chantagista. Geralmente o chantagista ele é muito egoísta. Tá? Lembra, a gente tem que lembrar de um detalhe, que toda pessoa egoísta, ela tem um radar, que ela sempre vai o quê? Atrás de pessoas generosas, boazinhas, tá que certo? Não sabem dizer que não sabem falar não. Então, quer dizer, eles têm um radar ali que eles vão procurar, tá certo? Então, é lembrar disso, que sempre por trás de uma pessoa generosa, gente, existe também uma pessoa vaidosa. Ela tem aquela vaidade, muitas vezes, ser assim, necessária para aquela outra pessoa. Imprescindível. Imprescindível, você entendeu? E aí ela cai numa verdadeira armadilha, que vai intoxicar a vida dela e que vai trazer muita perda de qualidade de vida, que nós vamos ver aqui agora. Tá? Então, assim, o primeiro indício de um chantagista emocional é que ele apela para o sentimento de culpa da outra pessoa. Isso. Porque, como o Fernando falou, ele tem um radar e ele pega sempre pessoas mais sensíveis, pessoas que têm um sentimento normal dentro delas, né, e não pessoas egoístas. O chantagista emocional, ele não vai atrás de um egoísta, ele vai atrás de um bonzinho. Isso. Né? E essa pessoa... De uma pessoa generosa. Então, né, eles manipulam muito esse sentimento de culpa da outra pessoa, sabe? Como que eles fazem isso? Se fazendo de vítimas, certo? Mostrando fraquezas onde não tem, né? Mas mostram, eu não dou conta de fazer isso. Você que é ótimo nisso. Tem umas, né? A pessoa mostra fraqueza, apela para o sentimento de compaixão da outra pessoa. Tá vendo? Se você for embora, eu vou sofrer do coração. Você vê, eu já estou até com palpitação aqui, meu coração está pulando, estou sentindo falta de ar.
essa dor de cabeça que nunca cessa. É. Você está entendendo, gente? Ele vai apelando o quê? Para o sentimento de culpa que a pessoa tem. Que uma pessoa normal Normal. teria, né? É. Tá? E isso é muito ruim, é um crime, né, Fernando? Porque isso aí é um crime. É um crime que ainda psicológico. Que ainda não é imputável pela lei dos homens. Tá? Mas eu acredito que pela lei do Pai Maior, eles estão de olho nesse povo. Porque, gente, é uma coisa abjeta. Olha bem o que eu estou falando para vocês. É abjeto esse tipo de ficar chantageando emocionalmente a pessoa. E é bom que a gente está falando sobre isso, assim, para quem está ouvindo também, a gente sempre se perguntar, será que eu também não ajo, às vezes, como um chantagista emocional? A gente também tem que tomar essa consciência, né? Não é só pensar, eu vivo com alguém que faz esse tipo de chantagem sentimental o tempo todo. Não, às vezes a gente faz também. Né? Porque isso aí acontece muito, gente, quando os filhos, vamos falar relação de pais e filhos, é quando os filhos resolvem sair de casa para fazer um curso, para fazer uma pós-graduação, para trabalhar fora, para casar até. Então, quer dizer, às vezes, as mães, muitas vezes, até pais também, tá? Eles começam de forma até inconsciente, tá certo? Sem maldade, vamos dizer assim, sem saber o que está fazendo, acaba fazendo chantagem emocional. Tá certo? Falando, meu filho, eu vou sentir tanta saudade que eu vou acabar adoecendo. Nossa, entendeu? É devastador isso para um filho, né? Ele vai ter que ir embora, mas ele vai carregando uma culpa que vai atrapalhar, porque culpa gera o quê, gente? Autopunição. Aí a pessoa acaba se sabotando, sabota no casamento, sabota na vida profissional, na vida estudantil, nem sabe por quê. E às vezes essa culpa veio de lá, né? Para poder o quê? Agradar a pessoa que é objeto do amor. Casa. Voltar para cá, mamãe, não deu certo lá, estou voltando, tal. Você entendeu? Então, quer dizer, isso é muito triste, gente, porque gera uma culpa. E mais tarde, depois de 20, 30 anos, vai gerar uma mágoa violenta desse filho. Também. Em relação àquela mãe chantagista. O bicho vai ter um ódio danado daquela mãe ou daquele pai. Tá certo? E não sabe, não. Você fala, não, você está com mágoa da mãe. Fala, de jeito nenhum. Minha mãe é tudo para mim. Minha mãe no céu. Faz tudo por mim. Faz tudo. Quer dizer, e vira aquela relação até a pessoa neurótica. Trabalhar o autoconhecimento e entender e aceitar que é absolutamente normal ter mágoa de alguém que o manipulou. Isso. Normal. Eu vejo. E trabalhar o perdão. Eu trato de muitos filhos e filhas que estão aí com 50, 60 anos sem casar, cuidando de papai ou cuidando da mamãe. Tá certo? Porque tem uma mãe chantagista, manipuladora, ou um pai chantagista, manipulador. E eles têm uma mágoa terrível. Só que eles camuflam essa mágoa ou esse ódio. Tá certo? Eles vão camuflando a vida inteira e vão adoecendo. Porque se sentem culpados até de ter mágoa. Olha só, gente, o que é o sentimento de culpa? O que uma manipulação gera? O que uma chantagem emocional faz com a pessoa? Né? Por isso que eu falo que é uma coisa assim, é um crime abjeto, gente. Porque acaba com a vida das pessoas. Tá certo? Estão ali em redor sofrendo aquela chantagem. Elas vão precisar de ajuda para poder se reconstruir. E geralmente vão buscar ajuda, né, Eliane? Vão buscar depois de velho. Ou então, que a gente vê que é triste, né? Muitos jovens vão buscar as drogas, né? A fuga na bebida, nas drogas, numa vida desregrada. E às vezes é tudo por conta disso, por tanta cobrança, tanta ameaça. Se você não fizer isso, eu não gosto mais de você. Quantas mães já falaram isso para os filhos? Não é? E aí, Eliana, é o que a gente vê muitas vezes. A gente vê que às vezes um filho ele vai buscar uma droga. Por quê? Porque tem uma droga de chantagista ali do lado dele. Quer dizer, ele prefere a droga do que a droga chantagista ali que está manipulando de vida, ele. Né, que ele tá levando. Você entendeu? Então é triste isso, tá? Outra forma de fazer chantagem emocional é ficar cobrando favores e cuidados. Isso é horrível. Isso é muito comum em mães, né? Fazerem isso. Nossa, eu perdi noites de sono por você. Que coisa mais triste. Cadê o amor incondicional? Passa longe. Que as mães falam que tem. Incondicional quer dizer sem condições, sem cobranças.
E tem muita mãe que cobra. Passei noites em claro, hoje você não liga para mim, não me telefona. Poxa vida! Né? É triste isso. É muito triste. É triste. É muito triste. E a gente também vê, muitas vezes, a chantagem emocional feita por pessoas que já têm um poder financeiro, um poder, autoridade, querendo ameaçar de punir o outro. Isso é horrível. Às vezes a gente tem casos aqui, né, de esposas que estão em processo de separação ou pensando em se separar de maridos abusivos, e eles começam a falar, você não sabe o que você vai passar fome, as meninas, as crianças, os filhos vão sofrer. Então falam coisas assim, chantagem, manipulando mesmo para a pessoa perder a coragem de tomar uma atitude, que é a atitude que vai ser a libertação dessa pessoa, né? Por isso que é importante, viu, gente, a gente saber falar não, doa quem doer, gente. Tá? Porque o não, gente, a gente tem que lembrar que é uma palavra abençoada. É uma palavra que, se as pessoas soubessem usar de forma assertiva, tá? De forma pontual, eu garanto para vocês que as prisões e os hospitais estariam bem mais vazios do que estão hoje. Tá certo? Porque você vê o tanto que as pessoas só por não saber falar um não. Saber falar, ó, sinto muito, meu amigo. Eu não concordo com isso. E se você insistir nisso, eu vou embora. Tá certo? Isso o filho, às vezes, tem que falar para um pai. Tá? Aí vocês vão falar, mas isso é uma malcriação, isso aí tá errado um filho fazer isso com o pai. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês pontual. Sabe qual é? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, gente, ele era filho de um homem rico. E era filho único. Então, quer dizer, o pai ele queria que o filho seguisse a carreira dele para poder herdar os bens. Mas São Francisco fala, não, eu quero servir o Cristo. Aí o pai tentou manipular, Eliana, falou lá com o padre, com o bispo, falou, vamos chamar a atenção do Pedro, do Francisco. Aí o padre chamou o Francisco lá no presbitério lá da igreja e chamou a atenção. Ele falou, meu filho, você tem que ficar com seu pai precisa, você tem que casar, arrumar uma mulher, ter filho, herdar as coisas. Aí o Francisco de Assis, que era um sujeito assertivo, tá? Sabia falar não quando era não, ele simplesmente, o que ele fez? Ele tirou a roupa do corpo, ficou pelado, pegou a roupa e pegou assim, jogou no colo do pai, falou, pai, aqui, ó, o que eu tenho de você é a roupa, toma. E eu vou embora. E virou as costas e saiu pelado, gente, nu. E o pessoal colocou lá um saco de aninhagem nele e amarrou com a cordinha de bacalhau. Quer dizer, São Francisco teve que fazer isso, gente. Para seguir a missão dele. Né? Por quê? Porque o pai começou a fazer chantagem emocional com ele, usando terceiros para aumentar essa chantagem. E o São Francisco mandou todo mundo pentear macaco. Tá certo, gente? Então é isso aí. A gente vê outro indício também, que a gente vê do chantagista emocional, é que ele adora distorcer as situações. Isso. Ele mente. Né, para conseguir o que ele quer, ele mente. Finge problemas. Físico, mental. E distorce. Às vezes você fala uma coisa, ele distorce o que você falou para você se sentir culpado. É um egoísmo e uma falta de caridade mesmo, né, com o outro. Doida, completa. É desumanidade. E é muito comum, né? E isso, então, conviver com esse tipo de gente gera o que nas pessoas? Gera culpa, gera medo, porque a pessoa fica com medo de tomar uma atitude, e principalmente a gente vê muito isso em separações de casais ou filhos que querem bater asas e os pais ficam ameaçando, falando, cuidado, não vai dar certo. Às vezes os filhos não têm coragem, ou as esposas ou maridos não têm coragem de sair da relação, porque fica com aquele medo. E se eu tiver que voltar, né, com o rabinho entre as pernas? E se eu fracassar? Então, eles são mestres em gerar medo, em gerar culpa, e, é claro, com tudo isso, gerar ansiedade. A gente vê tanta gente ansiosa, mas a gente vê também tanto relacionamento tóxico hoje em dia. As pessoas vão se permitindo. Então, é como o Fernando falou, diga não, diga sinto muito, mas eu não aceito ser tratado desse jeito.
Posicione-se. Isso é muito importante. E para você conseguir fazer isso, você precisa aprimorar, você precisa resgatar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Porque senão você vai sempre acreditar naquilo que aquela autoridade está falando para você. Exato. Isso é perigoso. E fica acusando as pessoas que são objeto da chantagem de serem egoístas. E eles que são mestres no egoísmo, eles ficam acusando os outros de egoísmo. Entendeu? Quer dizer, difícil, né? E são pessoas também que sempre mudam de humor. Conviver com um narcisista, uma pessoa tóxica, um chantagista emocional, é como pisar em ovos. Porque a pessoa, a hora que você fala um não, ela emburra, ela te xinga, entendeu? Vira a cara e às vezes se isola, fica dias sem conversar com você. Tudo manipulação. E você não pode cair. Você tem que ficar firme no seu posicionamento. Você tem que, sabe, se conhecer melhor, trabalhar o seu interior para você se fortalecer diante dessas situações. Porque senão essa pessoa vai te levar para onde ela quer. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela quer que você fique lá servindo para o resto da vida. Entendeu? Gente, o que a gente vê também... Agora vamos olhar o lado do chantageado. Olha bem, nós falamos do chantagista, mas tem o lado também do chantageado. Tá? Geralmente essas pessoas que sofrem chantagens emocionais são pessoas que têm necessidade de ser aceito, gostam de ser aceito, de se sentir importante para os outros, de se sentirem necessárias para os outros. Tá? Isso é quase uma vaidade. Você está entendendo? E a pessoa cai na própria armadilha. Você está entendendo? Ela está dando de bandeja para o chantagista manipular ela. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O fulano só come a comida que eu faço. Mas o fulano só come a comida, se não for minha comida, ele não faz. Né? Isso. Entendeu? Essas mães que vivem chantageadas por filho. Tá? Alguns filhos gostam de chantagear a mãe. Mãe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você entendeu? Eu não como mais, só como a comida que você faz. Então, quer dizer, a vítima do chantagista, ela tem esse problema. É a vaidade ser generosa demais, ser generosa, ser necessária. Então, porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, na relação humana tem dois tipos. Tem o egoísta e tem o generoso. Geralmente, o generoso, ele sempre cai nas garras. Isso. Né? O generoso sempre vai cair na garra de quê? De um mais egoísta. Tá? Por quê? Porque o egoísta ele tem um radar que ele busca sempre pessoa generosa. Vocês podem ver isso até no trabalho. Né? Até no trabalho vocês podem ver isso. Tá? Que o sujeito que é egoísta, ele sempre, né? Ele está ali procurando uma pessoa generosa para fazer amizade. E o generoso, inconscientemente, ele está sempre procurando o quê? Um egoísta. Tá? Para quê? Para que ele se sinta necessário para alguém. Por isso que a pessoa que é muito generosa, que sofre a chantagem, ela tem que trabalhar a autoestima também. Porque ela não tem autoestima, a autoestima dela está zerada. Ela está sempre procurando um egoísta para mostrar que é necessário para esse egoísta. E aí cai na armadilha da chantagem emocional. E vive naquele relacionamento tóxico durante anos. Tá certo? Então, a vítima do chantagista ela tem que aprender o quê? Reconhecer o chantagista. E tomar providência. Começar a trabalhar assertividade. O que é assertividade? É a pessoa saber se posicionar diante do mundo, diante dos outros, diante dela mesma. Quer dizer, ela saber falar sim quando é sim e não quando é não. Sinto muito, mas né, esse posicionamento é muito importante. E a pessoa consegue isso quando ela está aprimorando mesmo a sua autoestima. E outra coisa que o chantageado precisa fazer é trabalhar o perdão. E o auto-perdão por ter sido bobo por tanto tempo. Porque a pessoa fica com raiva de si mesma também. Então, ela tem que se perdoar e perdoar a outra pessoa, o que não quer dizer reconciliar e continuar ali sofrendo, sendo sugado. Né? Porque o chantagista emocional, ele é um vampiro emocional. Ele suga a outra pessoa. Ele cansa a outra pessoa.
porque o tempo todo ele está ali, ó, controlando tudo que aquela pessoa faz. É muito difícil, é muito tóxico. A Bianca, ela perguntou para a gente, boa noite, Bianca, tudo bom? Ela pediu para a gente abordar a chantagem feita por idosos. Então, aqui tem tudo, tá? Tudo a ver com o que nós estamos falando, porque o idoso também, às vezes o idoso, gente, por medo, carência afetiva. Por carência afetiva mesmo. Insegurança, né? Entendeu? De ficar sozinho, não ter ninguém para cuidar, ele entra nessa de querer fazer chantagem com os filhos. Principalmente aqueles filhos mais generosos. Tá certo? Então, tudo que nós falamos aqui serve. E é engraçado que a gente vê, às vezes, em famílias grandes, que tem muitos filhos, a mãe que é mais manipuladora, ela vai sempre ficar em cima dos filhos ou das filhas que não sabem dizer não. Não é de todos, porque aí às vezes a gente conversa com a pessoa que está lá sugada, né, por esse idoso e pergunta, mas seus irmãos ajudam? Não, ninguém ajuda. Por quê? Porque eles sabem dizer não, eles sabem se posicionar. Ou porque também são egoístas. Mas a verdade é que a pessoa não pode ficar o tempo todo aceitando tudo isso. Chama esses irmãos, posicione-se, vamos dividir, vamos todo mundo junto. Hoje eu assisti um rapaz falando sobre a avó dele, que a avó dele é doente e querendo chamar atenção, que os netos não dão atenção e tal, e reclamava daqui, reclamava dali. A família resolveu reunir, montar um grupo de WhatsApp, sabe? E combinar. Cada dia da semana, um ia passar umas horas com essa avó, com essa mãe, com essa, né, sogra, cada um da família ia, e aí tirava fotos com ela, colocava no grupo do WhatsApp. Então, assim, houve uma interação que a família acabou ficando mais unida, ninguém ficou sobrecarregado, não é? Eu achei isso muito interessante. Eu acho que, assim, é uma forma da gente trabalhar, porque é preciso ter um pouco de empatia também com os idosos, por causa dessa solidão que eles sentem. Então, às vezes, é uma forma que eles veem de realmente chamar atenção, estando, né? Não estou bem, estou passando mal. É triste? E procurem esses idosos, se assistirem um dia, né? Ou lerem alguma coisa sobre isso, procurem olhar para dentro e falar, meu Deus, será que eu estou agindo assim? E começar a corrigir, a se corrigir. Mas a gente também tem que olhar para eles com empatia, porque a gente também vai chegar lá, né? Se Deus quiser. Então, porque o idoso, geralmente, gente, depois de uma certa idade, ele acaba entrando num processo, numa síndrome depressiva. Olha bem, gente. Tá aí nessa depressão, realmente ele precisa o quê? De um apoio para procurar uma ajuda profissional, tomar medicação. Então, quer dizer, não é fácil, tá? Mas o idoso também, gente, ele faz chantagem emocional. Tá certo? Faz. Nós não estamos falando aqui porque é um assunto assim que todo mundo tem um idoso na família, tudo. Mas vocês estão entendendo? Muitas vezes eles não fazem isso por mal, tá? Mas tem uns que fazem por mal, né, também. Da solidão. Porque uma pessoa que é manipuladora quando é jovem, quando ela ficar velha, ela vai se tornar um idoso manipulador e malvado também, cruel. Aí, cruel. Principalmente se ele tiver o quê? Condições financeiras para manipular a família inteira. Porque eu conheço idosos, que eu já vi filhos, que eu já tratei, tá certo? Que os pais eram muito ricos, tá? E eram idosos. E eles manipulavam todos os filhos mediante o quê? A chantagem financeira. Então, quer dizer, eles colocavam todo mundo ali na mão deles. Tá certo? Por quê? Porque como eles eram muito ricos, eles manipularam os filhos para os filhos não virar nada. Tá sempre dependendo financeiramente desses pais. Tá? E depois, na velhice, eles manipulam eles. Tá certo? Então, é muito triste isso. Verdade. Tá? A Bianca tinha perguntado, não estava sabendo como votar na enquete. É porque eu desliguei a enquete, Bianca. Eu não estava sabendo lidar com o chat e a enquete juntas, aí eu achei melhor desligar, tá bom? E a Bianca também colocou assim, eu acho que chantagistas fazem com consciência, sim. A maioria, a grande parte deles, né? Bianca, faz. Maurício Brito, boa noite. O Pedro, a Inês.
E a Bianca falou assim, exatamente isso, doutor. Eles invertem tudo, acusam do que fazem. Exatamente. É isso mesmo. E deixa a outra pessoa super confusa. Às vezes a pessoa fala, mas será que eu falei isso mesmo? É porque eles jogam culpa o tempo todo em cima da outra pessoa. Tudo que dá certo, eles são os responsáveis. Isso. Mas se deu errado, a culpa é sua. E outra coisa também, eles mentem, fingem também, viu, gente? É. Tá? Mente que está com problema, tem uns que mentem que estão ficando gaga. Isso aí deve ser ou estão ficando surdos, né? Surdo. Essa do surdo aí, ela é antiga. A pessoa fala, nossa, eu não estou escutando nada. Quer dizer, mas escuta tudo que a gente fala lá por trás, você está entendendo? Então, aí o Pedro ele falou que o chantagista é um espírito de porco, um narcisista. É isso mesmo, viu, o Pedro? É isso mesmo. A maioria deles são assim mesmo. Tá? E Madalena, boa noite. A Madalena está sempre aqui também com a gente. A Bianca, obrigada, viu, Bianca? Dizendo que é nossa fã. Obrigado, viu, Bianca? A Ana, olha, de longe, lá de Macapá. Bem-vinda, Ana, que bom. Então, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum comentário, José Ribamar está aqui também. Boa noite, José Ribamar. A Helena deve estar aqui com o Pedro, né? Alguém tem alguma pergunta? Porque a pergunta de vocês, a interação de vocês ajuda a gente a expandir o assunto. Tá certo? Então, se alguém tiver uma pergunta aí, pode fazer. Helena, boa noite. E esse assunto, ele realmente, assim, a gente... quem não assistiu às nossas lives anteriores, acessem, tá? E tem no meu canal, esse canal que vocês estão, tem no canal do Fernando, tá? Por favor, assinem, inscrevam-se no meu canal, no canal do Fernando, deem o joinha, compartilhem, para a gente ver se esses canais crescem, porque coisa boa precisa ser divulgada. A gente precisa ajudar as pessoas para terem mais qualidade de vida. E uma coisa que ajuda o crescimento do canal, gente, quer dizer, para a gente entrar no radar do YouTube, e o YouTube, ele distribuir os nossos vídeos, tá? Precisa o quê? Que as pessoas comentem, tá certo? E compartilhem. Comenta, compartilha. Então, se vocês puderem fazer isso para ajudar o canal, viu? Esse aqui é o canal da Eliana, que nós estamos falando hoje. A gente está dando um impulso no meu. Né? Porque precisa, viu, gente? Porque isso aqui é o seguinte, ó, nós vamos morrer, ela, nós vamos bater com as botas 1 hora, tá? Mas isso aí vai ficar para os nossos netos, para os bisnetos, trinetos, fica para sempre, tá certo? Então, e é bom, né? Espalhar coisa boa é sempre bom, então, né? Alguém tem alguma pergunta? Helena, gente? Assiste e compartilha sempre. É verdade. Obrigada, viu, Helena? Obrigado, viu, Helena? Muito bom. A Bianca também ajuda muito. A Inês também. A Madalena, sempre também. Agradeço a todos aí, viu, gente? A audiência, porque numa terça-feira vocês estarem aqui com a gente. Bom, então a gente vai encerrando agora, viu? A gente agradece a presença de todos vocês. Visitem os nossos sites, o meu é elianabarbosa.com.br, Fernando O meu é Harmonia com Florais, tudo junto, viu? harmoniacomflorais.com. Não tem o BR não, porque o meu é americano, então é só .com. Tá certo? E é isso aí. Obrigada, fiquem com Deus. Helena, obrigada aí pelo apoio de todos vocês. Fiquem com Deus, um resto de semana com muita paz e alegria. Boa noite. Boa noite a todos, viu? E uma ótima semana aí para vocês. Tá bom? Fica com Deus, gente.